A segunda temporada de A Casa do Dragão terminou e eu vou te falar uma coisa que... né? Acho que acabou, né? Com certeza acabou. É uma série que ficou 2 meses no ar, um episódio por semana. Eu acho que foi a série que teve mais repercussão nesse ano. E eu queria comentar nesse vídeo sobre várias questões. E entre elas, eu acho que a questão mais importante, a questão que mais deu rebuliço, que mais deu conversa pro povo, que é o ritmo de A Casa do Dragão e o tempo de A Casa do Dragão. The Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. Assim, eu penso que A Casa do Dragão, essa segunda temporada, ela talvez vendeu algo que as pessoas não esperavam. Pelo menos as pessoas entenderam uma ideia de uma série que era completamente diferente do que realmente era a série. As pessoas que assistiram A Casa do Dragão esperavam uma série e receberam outra completamente diferente. Porque, sinceramente, eu não entendo porque as pessoas falam que Casa do Dragão é muito lento, que Casa do Dragão não tem velocidade, que isso é um erro, que a série tem que ser rápida e tudo mais. Gente, que série é essa que vocês estão vendo? A Casa do Dragão, desde a primeira temporada, sempre foi uma série lenta, uma série calma, uma série com pé no freio. E nessa segunda temporada eles só continuam o que fizeram na primeira. Ela em nenhum momento se mostrou com cenas de ação, com correria ao tempo inteiro, com cortes rápidos, diálogos curtos, com muita coisa acontecendo na imagem ao tempo inteiro. Não, ela nunca se mostrou isso. Pelo contrário, ela sempre se mostrou uma série reflexiva, uma série com calma, uma série, como eu falei, com pé no freio ao tempo inteiro, trabalhando essa tranquilidade para construir algo bom. Sempre foi assim. E eu não vejo um erro nisso. Eu não acho isso errado, porque tem várias séries que são assim. Tem várias séries que são devagar, que são reflexivas, com aqueles planos abertos, com a pessoa ficando 30 segundos em plano, falando sobre algo da vida, e que são ótimas, que são maravilhosas. Só que muitas dessas séries, elas foram lançadas há alguns anos atrás. E eu acho que isso é um dos primeiros problemas que a gente encontra da aceitação do público. Porque hoje em dia, a gente sabe como que tá, né? Esse imediatismo absurdo, que todo mundo quer muita coisa ao mesmo tempo. As pessoas não conseguem mais ver 1 hora de episódio de uma série reflexiva. Eu realmente fico muito curioso como seria se A Casa do Dragão fosse lançada, sei lá, em 2010 ou, sei lá, 2000, nos anos 2000. Eu acho que até seria mais rápido do que as pessoas estavam acostumadas. E as pessoas iam reclamar pela velocidade da série, mas agora no sentido de a série tá rápida demais, né? Nessa segunda temporada eu percebo que o ritmo lento interfere na trama. Não como na primeira temporada, que eles rodavam entre os mesmos assuntos para defender algo extremamente vazio e extremamente sem significado. Nessa temporada eles pelo menos se importam em diminuir a velocidade para criar uma profundidade, para ter calma, para construir algo bom. Pelo menos a gente vê que tem uma tentativa de trazer sentido, uma tentativa de colocar um assunto na série, como na primeira temporada era só um monte de coisa jogada em cima da gente. Como, por exemplo, na primeira temporada, o grande argumento da série, a Rhaenyra não poderia subir ao Trono de Ferro porque ela era mulher. E ponto. As coisas se desenvolviam a partir disso e não tinha uma profundidade maior. Até teve ali uma questão de duvidar da maternidade, de mostrar a Rhaenyra como uma pessoa não 100% boa aos olhares da corte, né? Porque ela fugia, ela se aventurava, ela explorava outras coisas, mas mesmo assim, era muito raso, era tudo muito raso. E nessa segunda temporada, tem pelo menos uma tentativa de tratar alguns assuntos, por exemplo, no mesmo sentido do que a Rhaenyra não pode reivindicar o trono dela. Não só por ser mulher, mas sim a gente vê isso muito no início da temporada, na construção desse falso Rhaenyra cruel pelo Otto Hightower e pelo Conselho Menor. A gente consegue ver também que existe uma tentativa de mostrar a Rhaenyra como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não consegue segurar o próprio marido, não consegue dominar o próprio marido, melhor dizendo assim. Também relacionando em vários momentos ela com o pai, mostrando que o pai não foi um rei tão bom assim e ela segue os mesmos caminhos. Então a gente vê que pelo menos tem uma profundidade a mais, tem um gosto diferente. Eles tentam tratar de assuntos diferentes. Eles criam mais intrigas a partir do personagem Rhaenyra. They whisper in the streets, they say perhaps Rhaenyra should be queen. And so you would name her Monster, Slayer of Infants.
a funeral progress. Let them see the child. E com isso a gente vê em todos os personagens, a gente vê a diferença da Alicent, que ganha muita mais profundidade. Ela se torna um grande personagem, na minha opinião. Um personagem com nuances, não só uma menina usada pelo pai em busca de poder. Ela pensa, sabe? Ela, do mesmo jeito que Rhaenyra também consegue pensar. Na primeira temporada ela só era usada e explorava as coisas novas. Hoje ela consegue pensar, ela vai atrás do que é dela. Percebe que tem uma diferença, tem uma elaboração melhor. E tudo isso num ritmo lento. Eles conseguem passar isso no ritmo lento. Por isso que eu gostei do início da temporada. Eu não vou mentir aqui não, eu realmente gostei do início da temporada. Eles conseguiram com uma sutileza mostrar tudo isso. E eu vejo muita gente falando, não na internet, porque eu acho que a gente tem que parar de ver o que as pessoas falam na internet, mas sim na vida real. E na internet, principalmente no Twitter, assim, eu acho que só tem hater falando por falar e opiniões vazias. O que eu vejo das pessoas na vida real falando sobre a Casa do Dragão é que eles se decepcionaram com a série, eles se decepcionaram com a ideia da série. E eu acho que eles não se decepcionaram não, eles só não entenderam o gênero da série. Vamos olhar pelo que a própria HBO fala sobre a série. A HBO catalogou House of the Dragon da seguinte maneira: fantasia, fantasia épica, drama, drama político e ação. Você percebe que não é só uma série de ação? Não é só uma série de velocidade, uma série de luta de dragão? Não, gente, ela é maior do que isso. Ela não se resume só à dança dos dragões, como muita gente que lê o livro tá falando. É uma série sobre drama político, é uma série sobre fantasia, é uma série sobre um drama familiar, mas eu queria focar mais em dois gêneros específicos, a fantasia e a ação, que pra mim que causam mais estranheza nas pessoas. Porque o que é a fantasia dentro do cinema? É algo completamente diferente da nossa realidade, ou até o oposto da nossa realidade. O fantástico é o fora do comum, o extraordinário, o prodigioso. O gênero de ação é caracterizado por cenas de alta intensidade, por lutas, por correria, por brigas bem ensaiadas. O diálogo não é importante, o que é importante é o que tá em tela, o que é mostrado na tela, o que tá na sua cara. Você não entende o filme pelo texto, mas sim pelo visual. Por isso que em muitos filmes, quando o visual de um filme de ação é fraco, geralmente o filme de ação vai ser fraco também. Os melhores exemplos para falar sobre ação é John Wick, filmaço, onde você não lembra dos diálogos, você mal escuta a voz do Keanu Reeves. O Protetor, por exemplo, você não lembra do Denzel Washington falando, você lembra das cenas de ação. Esse ano recente, Furiosa, quantas linhas, quantos diálogos a Anya Taylor-Joy teve, sabe? Mas você entende o filme pelo tanto de ação que tem naquele filme. Ou até indo pros mais clássicos, assim, tipo Die Hard, assim, é um filmaço de ação, mas que você não lembra por causa dos diálogos, você lembra porque é bom visualmente. Fica aí, motherfucker. Tem a ver pelos filmes da Marvel. Na verdade, eu acho que a Marvel é mais uma ação épica, assim, eles buscam mais um choque do que realmente só ação, mas também entra na mesma coisa. E olhando pro lado do fantástico, Senhor dos Anéis. É só pensar em Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme lento, são 3 filmes demorados, demora pra acontecer as coisas, você fica vários minutos vendo uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o que realmente é o enredo principal, mas, pô, tem como falar mal de Senhor dos Anéis, né? Com todo respeito, se você vir aqui no meu canal e falar mal de Senhor dos Anéis, a gente vai ter um problema sério, tá? Sério. Mas você pode vir aqui e falar mal de Hobbit. Aí eu aceito tranquilamente, porque Hobbit é lento também, só que, né, você sabe, né? E o Fantástico traz essa ideia de, como eu falei, do mundo estar muito rápido, né? Em 1 minuto você scrolla 8 vídeos no Instagram ou no TikTok. O Fantástico, por ele ser o oposto da realidade, eu vejo que hoje em dia o Fantástico sempre tenta trazer algo mais calmo, mais reflexivo, sabe? Com uma tranquilidade a mais, não com uma velocidade dos tempos de hoje, mas sim tendo mais calma, sabe? Tendo mais tranquilidade, respirando mais. E A Casa do Dragão é isso. É uma série sobre conversa, sobre conchavos, sobre política, acima de tudo. Essa é a série que a HBO fez. É uma série sobre poder acima de tudo na monarquia de Westeros. Então, assim, é isso, não tem pra onde fugir. As Crônicas de Gelo e Fogo é sobre isso. Mas isso é o que a série é. Isso não define se uma série é boa ou ruim. Vamos comparar com Game of Thrones. Obviamente, existe uma discrepância muito grande entre Game of Thrones e House of the Dragon. Eu vou comparar só porque é uma série do mesmo universo e uma é prequel da outra. Olha esse diálogo entre o Lord Larys e o Rei Aegon II. Rumor of a sighting of the Dragon Sea Smoke. With the rider. A fine piece of intelligence. And now you seek favor by delivering it to Prince Aemond. Actually, I thought I might seek your advice, Lord Larys. Whispers being your province. Oh, but this is your whisper, Lord Jasper, not mine. But if you consider it valuable, perhaps you could deliver it and find favor with Aemond yourself. E agora entre o Lord Varys e o Tyrion. Power is a curious thing, my lord.
Are you fond of riddles? Why? Am I about to hear one? 3 great men sit in a room, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? Depends on the sellsword. Does it? He has neither crown nor gold, nor favor with the gods. He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? I've decided I don't like riddles. Tá bom que eu dei uma exagerada pegando 2 dos mais inteligentes de Game of Thrones, vai dar pra entender. A cena tem o mesmo ritmo de tela, mas você consegue perceber a diferença entre o entendimento do que está sendo vivido, o entendimento do momento. Você consegue diferenciar a inteligência dos personagens. Percebe que é mais profundo? Eu acho que essa palavra inteligência define muito bem essas 2 cenas. Você consegue perceber a diferença entre o quão mais sábio é a primeira cena de Game of Thrones com a cena de House of the Dragon. Agora percebe essas 2 cenas entre a Arya Stark em comparação com a cena do Daemon. You're a northerner, aren't you? Good. And one more time, where are you from? Barrington, my lord. House Dustin. 2 crossed long axes beneath a black crown. And what do they say of Robb Stark in the north? The heir for a day. Did you say it? You can't possibly still be angry about this. My family was just destroyed. You should have been at my side. But instead you chose to celebrate your own rise. Laughing at me. Laughing with the whores and lickspittles. No. You have no allies at court but me. Não só a cena, mas todo o caminho, mas a construção da Arya na 3ª temporada. Ela leva uma temporada inteira pra chegar onde ela quer. É uma construção lenta, é uma construção que demora uma temporada. O Daemon também demora uma temporada inteira pra entender o que ele é e o que ele tem que fazer. Mas percebe que a caminhada do Daemon é muito mais simplório do que da Arya. A Arya tem conversas que mudam o ponto de vista dela. Por exemplo, a cena com o Tywin. É um diálogo que mostra o que é o mundo real pra Arya. Com significados, com profundidade, que toca na ferida, que mostra o que o inimigo está fazendo com os irmãos da Arya. As long as he keeps winning battles, they'll keep believing he is king in the north. You've been waiting for him to fail. He is not going to fail. Not without our help. Tem mais profundidade, tem mais significado. Ou até aquele rolê dela com os seguidores dos deuses. São coisas que afetam a confiança dela, que mostram que muitas vezes no mundo de Game of Thrones ninguém é confiável, você não pode confiar em ninguém. Do outro lado, a gente tem o Daemon, que é um revoltado que passa por devaneios pra entender o que ele tem que ser naquele momento. É só algumas visões de um lugar amaldiçoado, sabe? Sei lá, eu acho muito simples, eu acho pouco porque pode ser. Assim, eu consigo entender as pessoas que gostaram, porque realmente tem uma diferença do início da temporada pro final. Se a gente perceber no momento que ele chega em Harrenhal para a última cena dele em Harrenhal, é bem discrepante. Mas eu acho que é mais por causa da atuação do que por causa da série. Eu acho que é mais porque o Matt Reeves é bom pra caramba do que realmente a série se propõe a fazer. Eu acho que essa é a grande questão, é mais interessante. Game of Thrones é mais interessante. Eles não conseguiram transformar House of the Dragon em algo que traga interesse para as pessoas. Os personagens são muito burros, os personagens são muito lerdos, eles não pensam direito, eles não conseguem ver o mundo da maneira correta. Falta muita substância mesmo, falta molho, falta sabor nos personagens. Mas assim, eu estou falando de Game of Thrones até a 5ª temporada, tá? Porque dali depois eu acho que fica do mesmo nível até pior. E sei lá, cara, eu não consigo comprar essa ideia de que esses personagens conseguem fazer tudo isso, porque na minha cabeça são personagens que não têm essa inteligência pra fazer. Porque um personagem inteligente, ele realmente daria like nesse vídeo. Desculpa pelo trocadilho, mas essa foi a maneira que eu consegui encaixar um like nesse vídeo. Cara, é muito importante o like. É muito importante você se inscrever nesse canal. É muito importante comentar, cara, porque quando você comenta, quando você faz tudo isso, você mostra pro YouTube que esse vídeo tá legal, que você tá gostando desse vídeo e que esse vídeo merece ser mandado pra outras pessoas. E isso me ajuda muito, então considere dar um like nesse vídeo aí e se inscrever no canal aí pra ajudar. Mas eu não acho isso terrível. Pior temporada de todos os tempos. Não é. Porque se comparar com a primeira temporada, já deu um salto incrível de qualidade. Porque a primeira temporada, as coisas só aconteciam. Ela nem se esforçava em ter profundidade. Essa ela tem um pouco de profundidade. Não pode vir falar que é uma temporada vazia. Não é. De jeito nenhum. Eu não sei, eu achei uma temporada muito ok. Sem mais, sabe? É uma série ok. Quer dizer, podia ser mais. Assim, fiz uma série de reels no meu Instagram. Se você não segue, meu Instagram segue. Que saiu conteúdo sobre a Casa do Dragão toda segunda-feira depois do episódio.
episódio. E nessa série eu falei muito sobre do poder ser mais. Pelo menos vendo pelo conteúdo que tem em Fogo e Sangue. Cara, podia ser muito mais, sabe? O livro dá a opção de você criar algo muito maior do que eles estão criando. Eu digo isso pelo formato do livro, como o George Martin escreveu o livro. Mas eu não vou entrar nesse assunto não, porque eu quero focar mais na série. E eu acho que um outro ponto é, como a primeira temporada foi tão baixa a qualidade, eu acho que a segunda tem que até reconstruir a série. É como sei lá, você construiu uma casa e quando você chega pra morar, você percebe que ela tá toda inacabada e que você vai ter que reformar ela porque tá cheio de problemas. A minha visão é basicamente isso, sabe? E tava bom, sabe? Tava bom, tava um caminho legal, eu tava gostando, eu não tava achando a coisa mais incrível do mundo, mas tava gostando. Até o último episódio, que aquilo ali... É impressionante. É um anticlímax tão triste, sabe? E eu entendo, eu consigo entender, né? Eu vi alguns produtores falando, tem uma questão com a greve dos roteiristas, eles tiveram que chutar os 2 últimos episódios da temporada para o início da terceira. Tá, engano que eu gosto, engano que eu gosto. Mas eu consigo ver um futuro bom pra série. Não excelente, não acho que vai ser uma série excelente, mas eu acho que a terceira temporada e a quarta, onde vai se encerrar a Casa do Dragão, pode trazer algo bom, de verdade. Acho que pode sair do meu ok e se transformar em uma série boa. Com momentos divertidos, com momentos que a gente vai lembrar e falar assim, isso foi legal, isso aconteceu em Casa do Dragão, terceira temporada, foi da hora, esse episódio foi legal. E tá tudo bem ser uma série boa com momentos divertidos. Who among you would be first? Mas é isso, foram 2 meses onde eu estudei muito. Eu não pensava que eu ia entrar tanto de cabeça em A Casa do Dragão. Eu fiquei dias e dias lendo o livro, relendo o livro, pesquisando nas Wikipedias de A Casa do Dragão, de Game of Thrones, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo. E foi legal, é um universo que eu particularmente gosto muito. Eu acho que o George Martin, sei lá, eu acho que o jeito que o George Martin escreve os livros é de uma maneira que casou muito com a história. E eu, como eu falei, eu acho Game of Thrones uma série incrível. Até a 5ª temporada eu acho que tá no meu top 3 séries preferidas de todos os tempos. A gente não precisa falar do que aconteceu pra frente, né? E eu vejo com bons olhos o futuro de A Casa do Dragão, mesmo que essas 2 temporadas tenham sido daquele jeito, né? Mas tudo bem. E muito obrigado por assistir. É nóis. Nos vemos numa próxima aí. Tamo junto.